Bom, pessoal, que nós façamos aí um dia extraordinário, magnífico, sensacional. Prazer falar com vocês, Magrão, falando diretamente aqui de São Paulo. A gente está hospedado aqui esse final de semana aqui, início, né? Final e início de semana aqui no Tangará, com a premiação da Herbalife. E com muito orgulho, cada dia que passa, mais da gente bater no peito e falar que a gente é um supervisor da Herbalife, porque essa empresa é magnífica, maravilhosa, nos coloca em lugares assim extraordinários, que a gente cada vez mais a gente fica babando com tanta com tanta mordomia, com tantos lugares maravilhosos que essa empresa nos coloca e próximo, né, a pessoas de alta produtividade, né? Aqui nós somos um time, né? Amigos, um grupo de pessoas empreendedoras. Aqui tem pessoas de todos os níveis, tem profissionais liberais, que toda segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, nós nos reunimos aqui pela ferramenta Zoom para que nós possamos, né, discutir um livro. E nós temos um canal no YouTube. Você que está atuando aqui pela primeira vez, assistindo pela primeira vez, se gostou, vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho para ser avisado dos próximos episódios nossos aqui. Nós temos um canal no Telegram e nós temos um canal no WhatsApp, né, que é um canal mais ativo, pessoas que estão ali, trocam ideias. E aqui a gente se torna uma família de amigos, né, que tem muitos aqui que a gente conhece só pela tela aqui, mas com certeza absoluta. Quando nós nos encontrarmos, a gente vai fazer um jantar, vai fazer uma reunião, a gente vai fazer alguma coisa junto, eu tenho certeza absoluta que aqui a gente formalizou uma amizade. Então vamos lá, o livro de hoje é muito top. Cara, são negócios assim que dão o passo a passo, né? Que é o Ultraland. É um livro extraordinário que ele fala lá dos, dos princípios para que nós tenhamos uma trajetória de sucesso. E os princípios, eu vou citá-los, porém a gente vai discuti-los individualmente, que é desenhar o mapa, foco, direção, ataque às nossas fraquezas, teste o seu conhecimento, o feedback, a retenção, a intuição e a experimentação. É maluco demais quando ele vai destrinchando esses detalhes. E um detalhe assim que me chamou muita atenção, que eu vou estar falando dele aqui, é desenhar um mapa. Desenhar um mapa, que eu vou falar do primeiro, depois se alguém quiser dar o chute pro gol, aí eu vou deixar liberado mais 8 aí para as pessoas estar falando e a gente concluindo, que desenhar um mapa, cara, é tudo aquilo que a gente tem na nossa mente, do nosso propósito, daquilo que a gente precisa, do nosso objetivo, o que que nós queremos alcançar. E é fatal, que quando a gente coloca isso no papel, a gente tem uma possibilidade muito grande de alcançar, que é a meta, e um detalhe importante, tem que entrar em ação para colocar essa meta para botar para moer. É muito importante, ele fala aqui sobre, ele fala, dentro da meta, que é daquele livro que a gente já estudou aqui, que é por quê, o que e o como. Exatamente o livro, ele fala detalhadamente sobre isso. Por que fazer, como e o que vai nos acontecer quando a gente faz isso. Se a gente abre um objetivo nosso, um propósito nosso, a pessoa chame da forma que quiser, e a gente coloca ali, por que fazer isso? Como a gente vai fazer isso? E o que vai nos acontecer? Esse exemplo aqui dessa qualificação que a gente está aqui no Tangará é um exemplo. Quando a gente falou, por que fazer? Por quê? Conhecer o Palácio Tangará. Pessoal, aqui tem diária de R$ 36.000. R$ 36.000. Óbvio que as diárias que a Herbalife nos pagou aqui
em torno de 3, 4 mil reais. Mas aqui tem diária de 36. Então, conhecer um local desse. Por quê? Porque está no meio dos melhores, para pegar dicas, né? E depois, o como é a trajetória ali, o que a gente vai ter que entrar em ação, fazer. E o que vai nos acontecer? O que vai nos acontecer é a premiação daquilo que está acontecendo com a gente nesse final de semana aqui, início de semana, que é estar em locais diferentes, com pessoas diferentes. Obviamente aqui, quando eu falo isso, eu estou falando na maior humildade, que é estar com pessoas diferentes. Pessoas diferentes é pessoa de cabeça boa, é pessoa que tem propósito, é pessoa que está na produtividade. Que, obviamente, quando você está aqui num número determinado de pessoas, que faz 3 meses de 10 mil pontos, é pessoa que está na produtividade, que a pessoa jamais vai comprar 10 mil pontos para estar num local. E isso é muito importante. Então, o primeiro ponto lá, que é o mapa. A gente tem que ter isso desenhado no papel para que nós possamos colocar em prática. Se alguém quiser dar um chute para o gol aí, completar alguma coisa, algo que passou pela cabeça dela que poderia ser diferente um pouco aí sobre o mapa, desenhe um mapa, a pessoa fica à vontade para chutar para o gol e até mesmo para enriquecer os nossos conhecimentos. E nós iremos para onde? Bom dia, pessoal. Aqui é o Anael, falo de Congonhas, Minas Gerais. Eu sou um consultor da Herbalife há mais de 3 anos, apaixonado com essa empresa, ajuda a gente a melhorar a nossa saúde, a nossa mentalidade. E o Magno falou aí, né, o começo do livro aí, que foi o pontapé inicial, né, que é a gente cuidar, né, primeiramente, para a gente fazer um estudo mais aprofundado, que eu achei esse livro excepcional. Para a gente ser especialista, né, em determinado assunto, a gente primeiro precisa saber o porquê, né? O porquê que a gente quer fazer, porque vai ser um estudo, né, que é muito mais intenso. Então, achei isso muito bacana, que realmente a gente precisa saber isso, que é a gente saber o porquê que a gente quer fazer, o como e o que a gente vai conquistar. Show de bola, Magrão. E teve um livro que a gente já estudou alguns episódios atrás, que a gente fala que a gente pode desenvolver um conhecimento mais superficial de vários assuntos, que isso é show de bola. Mas se você quer ser especialista, né, um expert no assunto, você precisa estudar de forma mais intensa. E eu achei muito bacana do livro que você não necessariamente, para você ser especialista, você tem que ir para uma escola ou para uma faculdade. Não precisa necessariamente no método tradicional. E aí o autor do livro, ele fez essa experiência que ele conseguiu, né, fazendo a faculdade, que ele não tinha condições de pagar na época, uma faculdade de ciências da computação, e que ele, com conteúdos gratuitos na internet, numa plataforma lá que ele conheceu, ele conseguiu, em apenas 1 ano, aprender o que as pessoas na faculdade demoraria 4 anos. E aí ele passa, né, os conhecimentos através desse livro, o que faz, né, os princípios para ele para a gente estar tendo acelerar o nosso aprendizado. E aí eu achei muito interessante que ele fala até também da experiência dele, do autor, conta lá no livro, que em apenas 1 ano ele conseguiu aprender 4 idiomas diferentes, 4 idiomas que ele se tornou fluente. E a gente, no método tradicional, na escola, a gente passa anos e anos cursando, por exemplo, inglês, e tem uma dificuldade danada de aprender, né? E uma coisa que eu vi assim, que uma coisa diferenciada que ele passa nos princípios dele é a questão justamente que o Magno comentou também aí, da gente aprender e praticar, colocar em ação, né? Primeiramente, saber o porquê que a gente está fazendo, porque
Para a gente tornar especialista, a gente tem que aprender mais a fundo, isso custa tempo, custa energia, e é a gente colocar em prática, né? Não basta só aprender igual, por exemplo, na escola, a gente fica lá sentadinho aprendendo, mas muitas vezes a gente não coloca aquele conhecimento em prática, e aí a gente não aplica e a gente não consegue ter resultado diferenciado, né? E aí, na questão do aprendizado, ele fala de algumas coisas que melhoram a questão do aprendizado, né? Que é a gente testar o nosso conhecimento, fazer testes, fazer desafios. Ele fala lá da questão do flashcard, do aplicativo de perguntas que você pode usar para testar seu conhecimento. E ele fala também da questão de você explicar algo que você aprende com as suas próprias palavras. Eu achei isso muito bacana, que eles fizeram um comparativo que grupos que explicaram com as próprias palavras o que aprenderam, eles aprenderam 50% mais do que outras pessoas. E eu, por exemplo, quando eu estava no começo da Herbalife e tem a pasta de apresentação, eu pegava aquela pastinha de apresentação, em vez de ficar lendo ela, né, a pasta de apresentação para poder explicar o produto para as pessoas, né, eu treinei várias vezes, né, na frente do espelho, né, para eu poder explicar com as minhas próprias palavras, e aí aquilo ali se tornou depois normal, depois você já tem, você conseguiu explicar com suas próprias palavras, você não precisa mais ficar lendo, aquilo já fica automático. Então, realmente, isso traz um resultado diferenciado para a gente aprender. E também ensinar alguém, né? Quando a gente contribui para ajudar uma pessoa, explicar para uma pessoa como que aquilo ali funciona, também é um atalho de aprendizado, né? Porque aquilo ali expande, né, a sua mente ali, que para você ensinar alguém, né, você aprende muito mais quando você ensina alguém. Então, ele fala dessas duas coisas, né? De testar, no capítulo de testar o seu conhecimento, que eu achei muito bacana também para a gente aplicar. Tá bom, pessoal? Essa é a minha contribuição de hoje. E agora nós vamos para onde? Hello, hello! Vamos continuar aqui em Congonhas. Meu nome é Sabrina, há 8 anos e meio aí, fazendo esse trabalho fantástico, que é o trabalho da Herbalife, muito entusiasmada. Não estou no Palácio de Tangará, mas eu estou motivada para ir nessa diária de 36, e bora lá. Que livrão, né? Os meninos já começaram ali, já deram alguns chutes para o gol, e o que mais me chamou a atenção nesse livro, ele fala dos 9 pontos, né, dos 9 princípios básicos, e 2 pontos que nós precisamos ter para que a gente coloque esses 9 pontos em ação, que é a intensidade e o autodirecionamento. O autodirecionamento, a responsabilidade é sua, né? Que você não precisa de ninguém para ser cobrado, você auto se cobra. E esse livro, ele é muito interessante, por quê? Porque são habilidades que a gente, hoje em dia, precisa de aprender, e que vai muito mais da nossa vontade em si do que imposto. Eu acho que hoje, a educação em si, a gente já vem com uma sequência de livros, ela está mudando. E é muito interessante quando você gosta ou estuda, não gosta não, você estuda algo que te interessa e que te faz bem, e que é muito disso. E, na verdade, como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia? Né? Vamos supor, todo mundo aqui, grande parte faz Herbalife. São habilidades que a gente precisa, né, de aprender. Magno estava falando aí de pessoas que estão acima da média das pessoas que ele conhece. Então, ele está ali abrindo a mente dele para, né, fazer o ultra-learn dele, para colocar aquilo em ação. Então, ele pegou a ideia e está ali aprendendo, tendo, né, esses insights, e ele vai colocar isso em execução. Uma dos 9 quesitos que mais me destacou, além de, né, de colocar em prática, me lembrou muito o Tell, Show, Try, Do, né, que o Mark Hill sempre fala, né,
que é você, né, fazer, mostrar, estar junto, tentar. Então, assim, me remeteu muito isso e a gente realmente aprende na prática. Então, 2 quesitos dos princípios básicos que me chamou a atenção foi o foco e a direção. Tudo que a gente foca, expande, né? Igual eu falo assim, às vezes a gente, igual o Magno, vamos dar um exemplo do Magno que está lá e que ele traçou uma meta de estar lá, onde que ele está para ganhar essa qualificação. Agora ele tem um foco de expandir, né, o que eles estão fazendo, as lojas, a produtividade, tudo que foca, expande, as coisas vão aparecendo. Isso é muito importante. Toda vez que você traça, né, que os meninos já falaram aí do meta-learning, que você traça uma grade, uma meta, as coisas, não é que as coisas vão aparecer, porque você está tão focado ali, que você vai pegando os insights. E foco é tudo. No livro ele até fala que ele, por um período, eu não sei se é ele, enfim, mas ele precisou ser, acho que foi um exemplo que ele deu no livro, ele precisou ser porteiro para ele se dedicar àquele momento. E tem horas, uma das pessoas que eu mais convivo, que é meu esposo, ele é muito focado, e às vezes ele precisa de sair, assim, focar naquilo ali, fazer, às vezes, você vê que às vezes ele não está, tipo assim, ele não está tão em produção naquilo, mas ele está focado naquele objetivo, eu vejo muito isso, ele é muito, Rodrigo, meu esposo, ele é muito assim, ele gosta muito de, ele é muito focado, ele gosta de auto-aprender as coisas, sabe? Ele adorou esse livro, inclusive. Então, assim, o foco, às vezes, é você desfocar de algo para você focar realmente naquilo que você precisa. E a questão da direção, é você aprender fazendo, né? É colocar em prática. Línguas é algo que eu já tive a experiência de morar fora, e realmente quando você está ali junto com a pessoa que você aprende. O que eu aprendi fazendo o intercâmbio valeu demais de tudo que eu estudei na escola, né? A prática, né? Que é muito importante. E ele até fala, tipo assim, você precisa de aprender a falar em público. Você não tem que estar preparado, você tem que ir lá e fazer. Igual eu tenho certeza que muitas pessoas aqui tinham desafios, às vezes, não gosto de falar que a gente é tímido, mas tinham desafios de falar em público. E a gente perde esse medo de falar em público falando. Então, assim, um livro fantástico, né, que os princípios, um vão encaixando no outro. Então, assim, você ter um plano, uma grade, e você focar, porque o que foca expande, e vai aparecendo coisas que vão conectando, e a direção é você cair matando mesmo, aprender fazendo, e o que o Anael falou, que além de você aprender a fazer, quando você testa seus conhecimentos, que é você explicar com as suas palavras, sem você ter que ficar ali relendo ou lendo, isso aí coloca ainda mais em prática. Então, a minha contribuição é essa, estou aqui ansiosa para esperar aí os insights de todos vocês, e a gente vai para onde? Bom dia, meu povo! Vamos para Itabira, sair de Congonhas, né, Sabrina? Já teve? Você sair aí de um bairro para o outro, agora bora viajar. Poliana, falando aqui de Itabira, Minas Gerais, casada, apaixonada aí, né, pela vida. Vamos sair um pouquinho dos princípios, que eu acho que todo mundo já deu uma pincelada em quase todos, e vamos entender, né, que o Ultralearning, na verdade, é uma estratégia, né, de aprendizado acelerado. E eu achei muito interessante que ele fala assim, como é uma estratégia, todo mundo pode pegar e pode fazer. E ele falou lá de 2 habilidades para você prosperar, né, nessa nova economia. Então, assim, as coisas estão mudando. Então, a gente também precisa entender o processo da mudança e a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para prosperar, né, nas mudanças que o mundo vai nos oferecendo. E aí lá falou de aprender coisas difíceis de forma rápida, né? Então você já sai aí na frente. E ele falou também de você executar ou saber como fazer coisas difíceis com qualidade. Então ele falou essas 2 coisas e falou que o Ultralearning ele vai ajudar a gente a fazer essas 2 habilidades,
né, que todo mundo já falou lá, através dos 9 princípios. Aí eu achei muito interessante ele falar, cuidado para a gente não se tornar um profissional museu, né, que tem muita informação, mas que não coloca em prática ali. E as 3 razões para a gente iniciar o projeto Talana. Então, primeiro a gente precisa saber que é uma estratégia de aprendizado rápido, acelerado e com qualidade. Depois ele fala das 2 habilidades que a gente precisa ter para a gente prosperar nessa nova economia. Depois ele falou das razões para a gente iniciar o projeto. Então, falou lá de aprender muito mais rápido, que é o foco intenso. Aí, aprender rápido é divertido, né? Porque você vai ficando entusiasmado, você vai gostando daquilo ali, você está aprendendo uma nova coisa, você está ali no quente, né, do aprendizado. Isso é muito legal, isso dá uma adrenalina muito boa. E depois ele falou lá que vai aparecendo oportunidades no mercado de trabalho. Porque quando você aprende coisas novas, coloca em prática e aprende coisas novas difíceis e fazer essas coisas novas difíceis com qualidade, você vai se tornar um profissional diferenciado no mercado. Que foi quando ele deu o exemplo lá do arquiteto, né? Então, assim, ele não conseguia nenhum emprego, ninguém dava a ele uma oportunidade, mas a partir do momento que ele foi lá, que ele buscou, que ele estudou, que ele criou novas estratégias, ele começou a ganhar valor no mercado. Então, às vezes, eu vou trazer para o nosso negócio, né, da Herbalife. Às vezes a gente está ali, está emperrado, está sem sair do lugar, né? Você precisa parar um pouquinho, não é parar de fazer, né? Porque lá fala muito claro, a gente só aprende fazendo. Então, você está ali, mas junto com esse fazendo, a gente está estudando. Porque, por exemplo, tem a nossa bebida, né? Que é o nosso herbal. Hoje está muito, eu não sei se vocês... Eu sou apaixonada com chá, tá? Chá de tudo quanto é jeito. Eu gosto muito de chá, eu não bebo café, eu não gosto de café. Então, o que acontece? Esse mundo do chá, ele está um mundo, como do café também, né? Muito, assim, acelerado. Então, hoje tem chá para tudo. E as pessoas estão buscando muito... Por exemplo, você pega a nossa bebida poderosa, se você sabe exatamente explicar coisas que o outro não sabe, você sai na frente. Então, é isso que é muito Ultralana, é da gente pegar uma coisa, aprender a coisa que é difícil, né? Então, por exemplo, eu pego ali o herbal, aí eu vou pegar cada erva, vou explicar de forma rápida, porque, né, você tem que saber tudo, você tem que saber explicar com detalhes e tem que saber explicar de forma rápida, porque tem também aquele estudo que a gente fez com a Cris de pessoas que não têm paciência, né? Então, você tem que saber explicar de forma rápida, mas precisa. Então, por exemplo, eu sei lá que o meu herbal, o original, ele tem as 5 ervas, né? Ele tem lá a malva, cardamomo, hibisco, chá preto, chá verde. Aí você tem que saber exatamente o poder dessas ervas e que elas combinadas vão fazer uma coisa muito diferenciada no seu corpo. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu vejo muitas influencers fazendo divulgação de chás, gente, a forma como algumas fazem dá vontade de você tomar aquela bebida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a nossa bebida, destrinchar, estudar, saber a fundo o que ela vai causar no organismo. Porque quando você sabe... Eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu vendi uma fibra para uma cliente nova. E ela me chamou no WhatsApp e eu expliquei para ela o porquê de tomar fibra. Por que todas as pessoas deveriam tomar fibra, né, na sua vida. E aí ela falou assim, nossa, muito interessante saber essas informações. Eu não sabia. Eu falei, aí, tipo assim, aí eu aproveitei o gancho, né, e falei várias coisas para ela. Por quê?
para não dar oportunidade de uma outra pessoa chegar e falar alguma coisa. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, o Fiber Mais, que é uma fibra da Nestlé, eu estava olhando os ingredientes dela ontem, e ela tem 2 ingredientes. Ela tem inulina, mas ela tem goma, aguaraguá. Ela tem goma. Então, por exemplo, na hora que alguém chegar para mim falando de fibra, eu já vou logo dar esse exemplo do Fiber Mais, porque ela está nas prateleiras aí dos supermercados. E é uma fibra da Nestlé, que é uma marca conhecida. Só que ela não é fibra pura, vamos dizer assim. Ela tem uma outra substância ali. E eu posso falar que a minha fibra é fibra. Só tem nos ingredientes o quê? Fibra. Então, gente, a gente tem que saber do produto do mercado e nós temos que saber do nosso. Porque quando a gente sabe algo... Eu vou dar um outro exemplo de uma cliente minha que começou a tomar um ômega 3 de outra marca. Eu falei assim, tá. Ela, por exemplo, porque o cara chegou lá e ele me explicou, não sei o quê, do ômega 3 de tal marca e tal. Eu falei, beleza. Deixa eu puxar aqui os ingredientes dele. Na hora que eu puxei, tinha vários tipos de óleo ali naquele ômega 3. Eu falei assim, olha, você pode até decidir tomar esse ômega 3, mas deixa eu te explicar uma coisa. O ômega 3 da Herbalife, ele é ômega 3 puro. Por isso ele tem um valor agregado maior. Ele é de águas profundas, né, que come plânctons de águas geladas e profundas da Noruega, sei lá o quê, nananã. É um ômega 3 puro. Por isso, gente, tudo que é puro tem um valor agregado maior. Isso é uma coisa óbvia. Aí eu peguei e falei assim para ela, você pode até decidir tomar esse outro ômega 3, mas ele não tem só óleo de ômega 3. Ele tem outros tipos de óleo aí. Ela, o quê? Não acredito. Eu falei, pois é, mas é porque eu estou te mostrando aqui, ó, olha aqui, ingredientes e tal. Aí ela falou assim, não, eu vou preferir tomar o da Herbalife. Então, assim, a gente tem que ter conhecimento de outras empresas que, entre aspas, concorrem com a gente. Por quê? Para você mostrar para o cliente por que ele deve tomar aquele ali. Então, eu acho que o Ultralane ajuda muita gente nisso, né? Porque às vezes a gente entra na Herbalife e a gente não faz isso aqui, né? De pegar, fazer um mapa, estudar, ter foco, nananã, e junto fazendo o negócio junto, mas tendo aquele valor agregado maior a nós, profissionais do bem-estar. E aí, sim, a gente vai sair na frente de muitas pessoas do mercado. Então, era isso tudo que eu queria falar. Um beijo para todo mundo. Dá um chute pro gol aí, meu querido, e nós vamos para onde? Eu vou dar o chute pro gol. Ô, Lucinha, acho que pode encerrar com essa aula da Poli aí, né? Caraca, velho. Que maravilha, viu, Poli? Meu Deus do céu. Que conhecimento, viu? Bom demais da conta. Essas ideias, essas coisas que a gente tem que estudar o produto concorrente para saber o que o nosso tem de benefício, de privilégio para a pessoa estar usando os produtos. É algo assim muito top. Que, para ser sincero, olhando aqui, ó, na câmera, eu não fazia isso, cara. E eu vou passar a fazer isso, com certeza absoluta. Eu sei dos benefícios da qualidade dos nossos produtos. Porém, do concorrente, eu vou buscar saber também. Poli, muita gratidão aí por esse show que você deu aí, tá? E nós iremos para onde? Olá, gente, bom dia. Aqui está falando a Lúcia, de Brasília. E realmente a gente já poderia encerrar hoje, viu, Poli? Parabéns, foi muito bom mesmo te ouvir. E também ouvir a todos que já falaram. O Anael tem um poder de síntese maravilhosa, foi muito bom. Todos. Mas vamos aqui ao tema. Me apresentando, eu tenho 26 anos que eu estou na Herbalife, sou uma supervisora Herbalife, e cada dia eu aprendo mais, e sou muito feliz em fazer parte dessa empresa e desse grupo aqui. E a Poli aí falando, ela me fez voltar 26 anos atrás.
Por quê? Quando eu entrei na Herbalife, não tinha ninguém aqui em Brasília que pudesse me dar um treinamento, e a Herbalife estava chegando no Brasil. Então, não tinha STS, não tinha HO, não tinha sistema, não tinha nada, mas tinha um manual que vem dentro do kit. E aí, eu e a Aparecida, minha patrocinadora, a gente só tinha que pegar a informação no manual, e a gente foi obrigada a ser autodidata, a gente foi obrigada a estudar, a gente foi obrigada a buscar informação, porque quando a gente não entendia uma coisa que estava no manual, naquela época, uma ligação telefônica era muito cara, comparada a hoje, a gente só precisa pagar um Wi-Fi e falar com o mundo inteiro, mas a gente tinha que esperar uma hora que a ligação ficasse mais em conta para a gente ligar para Portugal para tirar alguma dúvida com o patrocinador da Aparecida que se encontrava ainda em Portugal. E isso eu agradeço, e isso é uma das razões que provavelmente porque eu estou até hoje na Herbalife. Porque quando a gente não encontra tudo mastigadinho e que tem aquela pessoa que está ali, sabe, assim, às vezes a gente passa com o papel da gente querer ser professor e querer dar tudo muito mastigado para a pessoa que está chegando e não dar a oportunidade da própria pessoa ir buscar esse conhecimento, né? Hoje, eu sim, sou muito, muito grata à Herbalife, porque a primeira vez que eu ouvi falar de nutrição celular foi aqui dentro da Herbalife. E aí, depois de 26 anos atrás, eu vejo alguns nutrólogos e pessoas que estão ligadas a essa área mais de educação, de mostrar às pessoas a forma correta de se alimentar, falando, a nutrição é uma nutrição celular. Aí eu me reporto aonde eu fui lá na Venezuela, no primeiro extravagância que a gente teve a oportunidade de participar, e que eu estava diante do Dr. David Riber, e o Dr. David Riber, aquele poço de saber, uma pessoa internacional, falando de nutrição celular. O que eu fiz? Cheguei em casa e fui investigar tudo. Até hoje eu tenho essa apostilazinha velhinha, né? Onde eu peguei todo o conhecimento de por que a gente precisa se nutrir para nutrir as nossas células, por que a gente adoece, porque uma célula adoece. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir a Los Angeles, conhecer a fábrica e ver quem está por trás, o que está por trás dos nossos produtos, saber que os produtos, a matéria-prima é estudada antes de fabricar. Então, tudo isso me faz cada vez mais ter mais segurança de que eu estou na melhor empresa de nutrição. Só que estava faltando eu escutar a Polly. O que adianta meu saber todo se eu não continuar transmitindo e ensinando e inspirando as pessoas a irem também buscar esse conhecimento? Porque quando eu começo a falar com o cliente, eu falo assim, eu estou te despertando, mas se você vai investigar por você, porque quando a investigação é autodidata, é por você, parece que você também está produzindo enquanto você está estudando. Né? Agora, se eu pego e só entrego tudo pronto para o meu cliente, assim, eu falo para o meu cliente, mas eu digo assim, mas olha, não precisa se acreditar no que eu estou falando, não. Vai lá, vai investigar realmente o que é Herbalife, vai investigar realmente o que está por trás do nosso produto. Por que nós trabalhamos numa nutrição que se preocupa com a nutrição celular? E aí eu gosto muito de explicar a coisa de que não pense que você vai usar esse produto só porque você está querendo conquistar o seu peso ideal, mas quando você tiver um entendimento do valor agregado que essa perda de peso vai te trazer com a melhor nutrição, você vai usar isso por toda a vida, como eu uso há 26 anos, como a minha filha começou a usar com 2 anos de idade, hoje ela vai fazer 29 anos esse ano, e é o nosso café da manhã diário. Então, eu acho que, assim, buscar informação e inspirar as pessoas a buscar essa informação e a pessoa entender, aí a gente vai fazer um cliente por toda a vida. E, assim, por que com a pandemia eu fiquei em casa, fechei o espaço por conta de que eu tenho uma sogra com 94 anos em casa e eu não queria me arriscar de ficar saindo de casa e voltando. Então, foi uma decisão que eu achei também que já estava na hora de eu me desafiar a aprender a fazer um trabalho online, e que tudo que eu falo no presencial eu poderia falar através de uma câmera, e isso para mim foi um dos maiores desafios depois desse desafio de estar em casa, né? E de não fazer o que eu já fazia, assim, eu fazia Herbalife igual a dançar, porque a Herbalife já faz parte da minha vida, é uma coisa prazerosa. Então, por ser tão prazeroso ver o resultado das pessoas, por ser tão prazeroso aquilo que eu já estava fazendo na minha zona de conforto, né? Aí eu estava indo, assim, como assim, deixa a onda me levar, porque estava
eu estava surfando em algo que eu dominava totalmente. Aí eu caí em algo que eu não dominava nada, de como trabalhar um Zoom, de como abrir um Zoom, de como fazer uma edição de um vídeo, de como vir para a câmera. Então, gente, quando eu estava vendo esse livro, que ele estava falando que quando você decide fazer um trabalho, né, digital, você tem que saber que tem tanta coisa por trás, além de você colocar um vídeo no ar, além de você... É um desafio, e são tantas áreas que a gente precisa aprender. Aí, o que eu aprendi depois? Eu falei assim, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber o essencial. Eu vou estar conversando com essa câmerazinha aqui, que eu nem sabia como que montava uma câmera dentro de um computador, se você não quiser trabalhar só com o seu celular, né? Eu vou ter que aprender o básico, né? E ter humildade de saber que eu estou aprendendo a cada dia. Mas aí, vamos dizer assim, esses desafios, né, que a gente vive a cada dia, que vai fortalecendo a gente, que vai dando mais segurança, que vai trabalhando também a nossa humildade, que vai... Então, é um constante aprendizado. Não dá para a gente conversar tudo que a gente estudou nesse livro aqui, porque realmente é um livro muito profundo, mas ele diz assim, o que for difícil, divida em etapas e como dizer assim, vai aos poucos, né? Se você está diante de um desafio, você fala, isso eu não vou dar conta, mas se você for por etapa, você acaba dando conta, tá? Então, a gente tem que ter esse mapa, porque eu acho que tudo começa com mapa, com foco, é isso que vocês falaram logo no começo, inclusive o Magno colocou, você tem que ter o seu porquê, né? O que vai acontecer caso eu enfrente esse desafio, né? E como que eu vou fazer para conseguir? Então, se cada desafio você fizer essa pergunta e for por etapa, não tem nada que seja impossível. Impossível, a limitação quem coloca é a nossa mentalidade, é a gente, mas se o seu porquê for grande, você encontra uma razão para fazer. E isso eu sempre coloco diante de um cliente novo, quando ele chega muitas vezes para mim e fala, Lúcia, eu preciso perder peso, eu preciso, eu digo, você já descobriu o seu porquê? Então, se você investir, se você fica com o seu cliente, investe tempo ele descobrir o porquê dele, né? E quando ele vai naquele porquê mais profundo, as dificuldades ele vai vencendo no passo a passo. Então, para tudo que você for fazer, cria primeiro o mapa, acredita nesse mapa e vai que dá certo. Tá bom, gente? E nós vamos para onde agora? Ei, gente, ótimo dia, Lilian falando. Erro, tudo bem? Então, tanta gente já falou tanta coisa maravilhosa, né? Tanta coisa top, e é um livro muito interessante, né? Porque nos mostra que existe essa possibilidade, né, de aprender buscando as informações que já existem disponíveis, né? E ele me chamou muita atenção em relação à questão do foco, quando ele falou dos problemas relacionados com a gente ter foco, né? Então, ele falou assim, que o primeiro problema é você não conseguir iniciar o foco. E, normalmente, isso é chamado de procrastinação, né? Então, assim, o que a gente faz para se livrar dessa procrastinação, para poder iniciar o foco? Primeiro, comprometer-se publicamente, né? Falar para as pessoas o que você vai fazer. Então, quer dizer, se você tomou aquilo ali como compromisso, você não vai querer deixar a sua palavra arrastar na Medina, né? Outra coisa, criar um ritual para iniciar os trabalhos, né? O que você pode, o que a gente pode fazer? Por exemplo, organizar a mesa, organizar onde está cada item que você vai precisar, já trazer seu chá, sua água ali para a mesa, né? Quais que são os itens que você precisa estarem aqui? Por exemplo, eu sou enfermeira de formação, e uma das coisas que a gente aprende dentro da enfermagem é que quando você vai fazer um determinado procedimento, não pode faltar absolutamente nada. Você tem que listar tudo que você vai precisar, do início ao fim do procedimento, para que você não tenha que sair do procedimento para buscar alguma coisa. Imagina, você está ali no meio de um procedimento, você calçou ali uma luva estéril, ou então, por exemplo, você vai estar ali fazendo, é o médico que vai estar fazendo um trabalho, e você
né, organizou todo o material ali que é preciso, você vai estar ali auxiliando. Imagina se no meio do caminho você esquece, está faltando uma pinça. Então, assim, a gente aprende muito dessa questão do planejamento, né, que já foi falado aqui. Então, eu tenho que parar e pensar o que eu preciso para que esse procedimento aconteça sem nenhum tipo de falta. Então, eu tenho que fazer aquilo ali. Então, quer dizer, existe um ritual para eu poder fazer esse trabalho. O primeiro dele é organização, é ver o que eu preciso, né? Um outro ponto muito importante que ele falou a respeito do foco é a questão da gente não ter muita capacidade ou ter alguma dificuldade de conseguir manter esse foco. E aí ele fala que não conseguir manter esse foco está relacionado com distrações, né? O que pode nos distrair ali no momento que a gente decidiu fazer alguma coisa, algum procedimento, né? Então, ele listou a questão das distrações do ambiente, da sua mente ou da motivação e da tarefa que você está executando, né? Então, o que tem, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho com redes sociais. Então, eu tenho que ter muito focada ali, qual que é o meu objetivo daquilo ali. E o que por exemplo, Lília, o que eu identifiquei e falei, eu tenho que focar nesse ponto. Eu estava começando, por exemplo, a preparar um criativo, né, um card para eu postar. Aí, no meio do card, chegava uma notificação ali do WhatsApp, aí eu tinha que parar aquilo ali, e ir lá no WhatsApp e responder aquilo dali. E eu já esquecia que eu tinha feito, que eu estava fazendo aquele card. Quando eu assustava, o que estava acontecendo comigo? Eu começava a fazer uma coisa e não chegava ao final daquela coisa. Então, não existia foco numa única coisa. Então, no final da tarde, eu trabalhava e não estava fazendo nada. Por quê? Porque eu não conseguia chegar ao final de uma tarefa que eu executei. Então, eu falei, Lívia, para, pensa e foca. Você vai preparar um card, vai preparar um vídeo, você tem que fazer várias em relação ao vídeo, você tem que fazer sua legenda, você tem que fazer o título, você tem que fazer sua barra de progressão. Então, termina aquilo, começa e termina, né? Porque são distrações de várias tarefas que tinha que executar ao mesmo tempo, né? E uma das coisas que nos ajuda muito nesse momento aqui, por exemplo, ambiente. Eu tenho que preparar o meu ambiente. É igual, por exemplo, às vezes eu preciso ir lá para a casa de mãe, a gente estava com uma tia doente, precisava ir ajudar, e parece que eu sou uma atração lá. No sentido assim, por exemplo, se eu for lá para a churrasqueira e ficar lá quietinha, porque eu criei o meu ambiente de trabalho, quando eu assusto, chega um para conversar comigo, daí eu chego outro, quando eu olhava ao meu redor, estava as três, mãe, Tê e tia Disse ao meu redor, porque elas queriam vir para conversar comigo, e eu ficava numa falta de graça, porque eu tinha que virar para elas e falar, gente, vocês, pelo amor de Deus, vocês podiam me deixar trabalhar? Né? Aí, se eu trocasse de lugar, quando elas iam atrás de mim para o lugar que eu estava. Então, essa questão dessa interferência ali do ambiente é muito forte. Então, eu preciso de ter um ponto dentro de casa. Isso ficou muito claro nas questões do home office, né? De você montar seu ponto de trabalho ali, né? Não, minha empresa funciona nesse lugar, para evitar essas distrações aqui, né? Que são do ambiente. E trabalhar por tempo, né? Então, por exemplo, a técnica do Pomodoro, ela vai nos ajudar muito. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, focar 30 minutos e vou descansar mais 5, cada um vê qual é o tempo que consegue, né? Por exemplo, tem gente que precisa trabalhar 1 hora e depois descansar 20 minutos. E tudo também vai depender do tipo de trabalho que eu estou executando ali. Tem trabalho que eu posso parar a cada 5 minutos, e tem trabalho que eu não posso parar a cada 25 minutos. Então, é identificar ali, né, e saber certinho e fazer, né, o que a gente precisa fazer nessa questão do planejamento, da organização é muito importante, né, porque isso vai nos direcionar e isso vai nos mostrar o que a gente precisa fazer para ter começo, meio e fim, né, igual eu identifiquei que eu estava tendo começo, meio e não estava tendo fim. Então, isso aí foi uma das coisas que eu gostei muito, que me direcionou bastante, e eu queria trazer para vocês aqui no dia de hoje, tá? E então, um beijo para todo mundo e a gente vai para onde?
Lucinha, 6h55, se você já puder tirar a foto aí, na hora que, se alguém for falar mais alguma coisa, às 7h em ponto eu tenho um compromisso também. Beleza? Beleza. Alessandra abriu a câmera. Quem mais vai abrir? Vamos. Alguém mais vai abrir a câmera? Podemos fazer. Opa, Sirlene abriu também. Então, gente, vai ser agora no 1, né? Mas só que no 1 eu vou ficar calada. Eu não vou falar o 1. Na hora que eu calar, vocês saem um sorriso aí. Então, vamos lá. 3, 2 e... Foi. Vamos colocar no grupo. Ok, gente, a foto foi retirada. E aí, quem vai fazer... Podemos fazer o fechamento. Você não quer fazer? Alguém mais vai falar? Então, eu vou voltar a palavra para o Magno para fazer o fechamento e já promover o próximo estudo, tá, Magno? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Né, que nós façamos aí uma segunda-feira maravilhosa, extraordinária. Na quarta-feira vai ser lá a era pós-digital, né? Que a gente vai estar estudando. Lucinha vai colocar lá no grupo novamente. Eu vou estar aqui, focado aqui em pegar dicas para que a gente possa aqui, antes da gravação ali, a gente está passando aqui para todas as pessoas, porque com certeza absoluta tem muita coisa aqui que a gente pode extrair dessas pessoas através de perguntas inteligentes, porque simplesmente você chegar perto de um caboclo e falar com ele que ele está vendendo 80, 90, 100 mil reais por mês, nossa, que legal, cara. Mas eu tenho que saber o que ele está fazendo e nesses dias, com certeza absoluta, eu vou extrair isso aqui para que a gente possa tirar proveito dessa situação aqui, tá bom? Que nós tenhamos aí um dia, uma segunda-feira maravilhosa, abençoada e até quarta-feira, né? Com a permissão do nosso Criador. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus. Gratidão aí. Aproveita bastante, uma boa semana para todos. Tchauzinho, até. Beijo, galera. Com Deus. Gratidão, pessoal. Tchau. Tchau.